Bom dia, eu sou Maria Elza Mendes Mohamed Moatite. Até amanhã. Amanhã eu farei um novo RG. Passo a ser Maria Elza Mendes. Meu nome artístico, e como sou conhecida na cidade, Elza Mendes. Por quê? Porque o Maria, ele me incomoda um pouco. Eu tenho resistências porque nós somos uma família com mais de 50 Marias. Então, desde muito jovem, eu iniciei o uso do nome social, Elza Mendes. Eu atuo na área de cultura, principalmente com artes manuais. Gosto, me identifico, trabalho, produzo. Sempre trabalhei de forma individual, até 2013, 2014, principalmente pelas necessidades de geração de renda. Eu sou da região Nordeste, fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá por volta de 20 anos e estou em Foz do Iguaçu há 30 anos. Aqui em Foz do Iguaçu eu passei muitas dificuldades. Fazia crochê, fazia flores, vendia as flores nas portas dos cemitérios de Foz do Iguaçu para poder ter uma forma de subsistência. Não é uma situação muito fácil sobreviver de arte em nenhum lugar do país, principalmente quando você não tem a questão de empreendedorismo. A arte necessita que nós possamos trabalhar de forma mais coesa, em grupos, em outras questões. Eu sou do Piauí, do estado do Piauí, de uma cidade extremamente politizada e muito cultural. São poucos eventos, mas ela tem uma característica diferenciada. Por estar na Serra Nordestina, durante o período de maio, junho, julho, é muito frio e as gestões precisam entender que ou elas se apropriam dos recursos naturais para o desenvolvimento cultural ou elas estão fadadas a permanecerem na pobreza. Eu iniciei na cultura com 9 anos de idade. No bairro que eu morava, tinha a senhora Dona Antonieta, que fazia crochê o dia todo embaixo de um pé de figueira. E eu, muito curiosa, sempre sentava com ela fazendo o crochê, e eu falei: Dona Antonieta, me ajuda, eu quero aprender. Ela falou: você tem agulha? Eu falei: não. E o filho dela, Antônio Neto, estava do lado. Ele falou: Elzinha, ele só me chama de Elzinha. Elzinha, eu vou fazer uma agulha de crochê para você. E fez. Os recursos eram poucos e eu fui para o terreno ao lado da fábrica de redes. E lá eu comecei juntando pedaços de barbante para iniciar os meus primeiros pontos no crochê. Aprendi, produzi muito, me mantinha com esse dinheiro, com esse aprendizado. Eu me emociono porque foi aí que tudo se iniciou. Eu sempre gostei muito da cultura, sempre gostei de estar com pessoas cultas, apesar da minha pouca introdução na cultura, mas a cultura ela é indispensável na vida do indivíduo. Eu gosto muito das questões culturais, porque no momento em que você se apropria de um ato de teatro, ou de uma música, ou de um produto produzido por alguém, você sabe que ali tem amor, carinho e respeito nesse material. Quem trabalha com arte trabalha mais por amor do que pelo dinheiro. Muitas vezes nós trabalhamos, sim, por amor à arte.
Nós sempre buscamos estar inovando. Eu sou autodidata, eu vejo um material, sou curiosa, vou pegando, analisando e no dia seguinte eu estou executando. Essa é uma das minhas facilidades. Amo bordado. Quando eu tinha aí 12, 13 anos, eu falei para o meu pai, eu quero fazer um curso de bordado. O meu pai falou, não, você vai fazer corte e costura. Só que o meu instrutor, ele era surdo-mudo, então não conseguia, e era alfaiataria, roupas masculinas, e eu pouco aprendi naquele período. Mas continuei buscando conhecimento, buscando introdução. Não tenho muitas referências científicas na área da arte, porque eu não cheguei a cursar uma faculdade de artes. Eu não me prendo às questões científicas, às questões academicistas da arte. Eu me prendo aos saberes populares. Eu gosto dos saberes populares. Eu me identifico com os saberes populares. E é nisso que nós precisamos, muitas vezes, para produzir, aprender, sendo autodidata, sendo curioso. Ah, mas o fulano, a Elza é muito curiosa. Sou curiosa sim. Se eu vejo, eu gosto, eu vou tentar fazer. Nós precisamos ter essa facilidade, ou buscar adquirir essa facilidade para a execução dos nossos trabalhos. Claro que muitos nós não conseguimos dar conta de aprender só vendo. Nós temos que ter instruções. Mas, enfim, vamos levando, vamos ter algumas questões que nós precisamos avançar. A minha primeira formação em arte foi em 2013, no projeto chamado Mulheres 1000, que aconteceu em todo o Brasil, e eu fiz parte aqui no Instituto Federal do Paraná, com um curso de 160 horas, com muita teoria e algumas práticas. Foi aí que se iniciou um aprendizado mais técnico, um aprendizado mais aprimorado. Até porque eu fazia muitas coisas e não tinha nenhum certificado que me desse autonomia de dizer eu sou artesã. Eu não gosto da palavra artesanato, eu gosto muito da palavra artes. Porque o artesanato parece que você minimiza o trabalho, o carinho e o respeito que você tem pelo que você está produzindo e colocando para o teu cliente. Nós precisamos ter amor à arte. Eu venho desenvolvendo algumas técnicas e dentro dessas técnicas eu fiz parte, através de Itaipu Binacional, uma parceria com o projeto Inhandeva. Participei de 2 oficinas, uma de boneca de pano, que eu amo fazer, e a outra de fios e tecidos. Essa sim, voltada para o bordado, com todos os pontos possíveis e imagináveis no bordado. E aí eu aprendi muito, muito, muito mesmo com a professora Helena e com a professora Cibele. Tudo surgiu de uma visita técnica, uma visita que eu realizei na Itaipu e fui conhecer o Inhandeva e desafiei a então coordenadora e foi aí que nós começamos. Fazer arte hoje ficou um tanto quanto complicado para mim, porque até poucos dias eu estava com carteira registrada e com pouca disponibilidade de tempo, o que não me impediu de continuar trabalhando e sempre que surgia uma encomenda, eu executava. As minhas referências são muito pessoais e individuais. São os meus professores, os meus orientadores, Dona Antonieta principalmente, que não era professora, mas me ensinou com muito amor e com muito carinho. Descanse em paz, Dona Antonieta.
As minhas aspirações com relação à arte é poder executar e também passar conhecimento, porque conhecimento guardado, cultura guardada, não é cultura. Ela precisa ser replicada, precisa ser repassada, daqui a um tempo, Deus sabe quando, eu não vou estar aqui. Então eu preciso deixar um legado na arte, na cultura, para que outras pessoas possam dar continuidade aos trabalhos que eu venho desenvolvendo. Se assim for, e se alguém quiser, eu me disponibilizo a orientar. Informação guardada, informação não passada, ela se vai com o tempo e passa a não mais existir. As culturas populares, elas precisam ser preservadas. O que me motiva a fazer arte é poder ver o sorriso e a alegria de quem as recebe, independente da área de atuação. Eu tenho criado algumas metodologias de como ensinar. Para isso eu preciso ter paciência, discernimento e entendimento de que o tempo do outro não é o meu tempo. Eu aprendo com facilidade. Algumas pessoas têm mais dificuldades. Em 2011, morando em outra comunidade, eu me senti muito fora da realidade, porque para onde eu vim e onde eu estou hoje, nós não tínhamos a participação e a presença do Estado. O bairro estava abandonado há pelo menos 8 anos, sem receber absolutamente nada. Então, com um grupo de pessoas, nós criamos um informativo, que eram com as cobranças. Junto com isso, veio uma ação de limpeza dos entulhos na comunidade, e continuamos trabalhando e decidimos montar uma biblioteca comunitária, que hoje está com 10 anos, foi em 2011 isso. A biblioteca comunitária está com 11 anos. E em seguida, nós transformamos em uma instituição de arte, cultura e aprendizado, que é muito importante frisar. A arte, ela precisa ser replicada, ela precisa ser trabalhada. E isso nós temos feito com formações, incluindo pessoas dentro das universidades com cursos preparatórios pré-ENEM, pré-vestibular. Hoje nós já podemos falar com orgulho que a nossa comunidade tem mais de 200 pessoas formadas. Mais de 200 pessoas, inclusive uma médica, vários pedagogos, vários técnicos. Colocamos alguns dentro dos concursos que aconteceram no município. A outra adquiriu um curso, o certificado do 2º grau, que ela não tinha, porque a escola dela pegou fogo na década de 70. Tudo isso é inclusão cultural, tudo isso é benfeitoria. O que me ajuda a achar a cultura é a necessidade de conhecimento. Nós precisamos aprender a querer conhecimento. E dentro da biblioteca, nós realizamos alguns projetos e eventos, trazido pela professora Lai, o projeto Panhambi, que é Panhambi em Guarani, em português, borboletas. Ela trouxe uma extensão em poesia, da qual as crianças e adolescentes, inclusive eu, a mais criança de todas, fiz parte. Foi muito bom. Em seguida, vieram outros projetos, outras atividades, com macramê, com bordado e com crochê. E um deles foi a confecção de um livro de pano. A professora chegou, eu tenho uma extensão, é produção em um livro de pano. Vamos trabalhar, vamos ver o que nós vamos fazer, qual o tema. E eram só mulheres. Então, nós decidimos produzir
ou reproduzir a remoção urbana do centro da cidade para as periferias, que é o caso da nossa comunidade. A higienização social da década de 90. Nós produzimos, é um livro com 38 páginas, todo bordado e escrito no tecido, contando a história das mulheres, como chegaram, quais eram suas aspirações, como estava a comunidade. Era muito difícil. Nós moramos próximo da Unioeste e o ponto do ônibus mais próximo era na Unioeste, ou seja, 800 metros, 1 quilômetro de distância. Não tinha calçamento, não tinha transporte, não tinha escola, as crianças estudavam na Unioeste, espaço cedido, não tinha iluminação elétrica. Então era tudo muito difícil. E essa história precisava ser replicada e contada a partir da vivência de cada uma das moradoras. E foi isso que nós executamos. Nesse livro também tem uma poesia maravilhosa de um companheiro, um colega daqui do próprio bairro, que ele descreve a cidade falando do mar de miséria que é viver na periferia de Foz do Iguaçu, onde a última frase ele diz: Foz do Iguaçu é assim, um mar de misérias aos pés do Buda. Ele descreve desde as cataratas Itaipu e chegando aqui na comunidade bem próxima, no Porto Belo, no grupo do templo budista. O templo é maravilhoso, visitação gratuita. Quem não participou, quem não esteve ali, vá lá visitar, vá conhecer. A mudança de práticas sobre a pandemia. Eu estava lotada no CAIA, o Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, com mais de 60 anos. Veio a pandemia e eu fiquei isolada em casa. E alguém extremamente elétrica, que produz o tempo todo, ficar dentro de casa é uma tortura. E nós tínhamos realizado no mês de fevereiro uma oficina de bonecas Abayomi com as crianças e adolescentes e familiares nas 3 regiões em que nós trabalhávamos. Sobrou muito material, então eu falei com o meu coordenador: vamos fazer máscara? Ele falou: mas quem vai fazer máscaras? Eu falei: eu. É só trazer o material que eu faço. Então, eu iniciei o material que tinha, deu para confeccionar 1.200, 1.300 máscaras. E eu comuniquei a ele: ó, acabou o material. Ele falou: não se preocupe, está chegando mais material para pelo menos mais 5.000. Então, eu fiquei todo 2020 e parte de 2021, até maio de 2021, confeccionando máscaras. Eles cortavam e traziam. Eu preparei todos os moldes, preparei toda a lista de materiais, tudo. Eles traziam cortados e eu costurava. Qual foi o intuito naquele momento? Minimizar a necessidade de máscaras para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade acrescidas. Então, durante o período do mês de 2020, na entrega das cestas básicas, uma vez por mês, cada criança atendida e seus familiares recebiam um pacote com 10 máscaras, para que ninguém ficasse um usando a máscara do outro. As mudanças de comportamento durante a pandemia foram enormes. Poder estar longe das pessoas, ter que estar afastada do convívio social, de amigos, colegas, visitando outros locais, participando de reuniões presenciais. Foi um desafio grande aprender a viver e conviver ligada diretamente à internet. Todos nós, foi um desafio enorme. Quem nunca tinha usado a internet para se comunicar, usar um Meet, um Zoom ou outras plataformas,
foi um desafio, mas nós aprendemos e crescemos. E eu aproveitei esse período, nos meus intervalos, para estudar. Eu fiz pelo menos 7, 8 cursos. Estudei muito, estudei sobre apicultura, estudei sobre artesanato, estudei sobre ervas medicinais. E aí as ervas medicinais me trazem um amor muito grande à natureza. Eu fui criada com medicação caseira e desde então eu estou sem tomar medicação fármaca. Todas as minhas medicações são naturais. Inclusive para o meu colesterol, que já baixou bastante, está bem regular, estou de boa com ele. Nesse momento, pensar em mudar a prática em que nós estávamos pensando que nós íamos voltar. Não, logo, logo acaba, porque já tomamos as vacinas, estamos imunizados e tá aí. Aí vem uma nova cepa. E não só Foz do Iguaçu, o Brasil, mas o mundo está vivendo uma terceira onda e muito alta, mesmo pós-vacina. E nós precisamos respeitar a ciência. Eu tomei todas, as 3 doses, 1, 2, da gripe, e em seguida, agora há poucos dias, tomei a terceira dose de reforço da vacina do Covid. Nós tivemos que aprender a viver e conviver com um vírus que até então era desconhecido e que nós estamos lutando contra ele. Mas uma realidade ficou clara. A mãe natureza pede socorro e um vírus forte como esse, qual é a nossa cultura? Nós precisamos cuidar do meio ambiente, nós precisamos cuidar do que nós colocamos fora, nós precisamos cuidar do que nós nos alimentamos. Onde estamos? Como estamos? O uso da máscara, ad eterno, eu creio que nós vamos ter que estar com ele. Isso é adquirir cultura comportamental. Nós precisamos entender que nós somos seres humanos e estamos suscetíveis às grandes catástrofes. Essa é uma catástrofe humanitária. Os meus planos para minha arte. Eu continuei trabalhando, estudando, tenho aprendido muito e tenho realizado a execução de mesa posta. Porque a mesa posta, ela nos dá bem-estar. Bem-estar para nós e para as nossas famílias. É muito importante poder viver e estar bem, culturalmente falando. Eu quero muito agradecer a oportunidade, a possibilidade de estar aqui. Vou iniciar o meu processo de despedida, agradecendo a oportunidade, agradecendo a Deus por eu estar viva e ter estado com várias pessoas contaminadas. E eu fiz o teste 3 vezes e nenhuma deu positivo, graças a Deus. Então, agradeço muito. Gratidão é a palavra. Vamos trabalhar, nos orientar, continuar estudando. Estudando. Independente da área que seja. Eu sou a Elza Mendes, agradeço a oportunidade. Gratidão é a palavra de ordem na minha vida. Gratidão.